Bem-vindos a mais um espaço de entrevista do Jornal Económico. Hoje centramos a atenção em Odivelas. É de lá o nosso convidado, Hugo Martins, o presidente da autarquia da cidade do distrito de Lisboa desde 2015, entrando em substituição de Susana Amador, que na altura renunciou ao cargo para assumir as funções de deputada na Assembleia da República. Bem-vindo também, Hugo Martins, agradecemos a sua presença. As autarquias, aliás, as autárquicas estão aí bem próximas na agenda política. Volta a candidatar-se pelo PS e com metas ambiciosas para atingir. Uma delas passa pelo alargamento das opções de transporte para os habitantes de Odivelas, com a criação do metro de superfície, que vai ligar a cidade a Loures, numa extensão de 12 quilómetros. É essa a principal bandeira da sua campanha? Muito boa tarde, agradecer antes de mais o vosso convite e que é um enorme privilégio estar aqui nesta tarde convosco. Com certeza que era um projeto há muito ambicionado pela cidade de Odivelas. E digo isto porquê? Em primeiro lugar, porque era muito importante a expansão de um transporte, portanto, pesado público na área norte do distrito de Lisboa. Isto é, houve um franco investimento, portanto, na margem sul e nos municípios da área sul. Não houve esse investimento nos municípios a norte de Lisboa. Isto é, há muitos anos que esta região, e fala-se muito na linha oeste, etc., merecia e carecia desse investimento. E, portanto, a importância de um meio de expansão pesado, do meio de transporte pesado, à área norte de Lisboa. E estou a falar de municípios como Loures, como Mafra, como o Sobal, Montagraço, como a Ruta dos Vinhos, que, no fundo, vai permitir, de uma forma mais direta e mais próxima, integrar todos os seus habitantes e todos os seus cidadãos na rede de transportes, digamos, metropolitana existente. Por outro lado, falando de Odivelas em concreto, o porquê da importância deste projeto para Odivelas? Com a extensão do metropolitano ao município de Loures, nós temos dois ganhos efetivos. Por um lado, conforme eu tive a oportunidade de dizer, a expansão de uma rede de transporte pesada a norte, na área metropolitana norte de Lisboa. Por outro lado, a montante são apanhadas, passa a expressão, mais pessoas. E, portanto, o território de Odivelas vai ficar menos sobrecarregado ao nível automóvel. Porquê? Porque nos dias de hoje, quer a estação do metro de Odivelas, quer a estação do Senhor Roubado, acabam por ser, no fundo, os pontos iniciais e os pontos terminais para muitos daqueles cidadãos que residem em Santo António dos Cavaleiros, em Loures, no Infantado ou mesmo no município de Mafra e que se deslocam até Odivelas, aqui estacionam a sua viatura, aqui, no fundo, são parte da circulação diária e da vida da cidade, mas que nos congestionam o trânsito, que nos bloqueiam bastante o estacionamento e que fazem de Odivelas como que um terminal rodoviário de transporte individual para depois, então, entrarem na rede de transporte público metropolitano. E daí a importância destes passageiros serem apanhados a montante para eles de uma forma benéfica, até porque com o passe navegante metropolitano hoje fazem-no por um preço perfeitamente razoável e que não têm que mudar, digamos, de passe social, aquele passe é válido até o município de Mafra, para Odivelas, porque nos alivia do ponto de vista da pressão automóvel, da pressão diária das pessoas que nos procuram para depois se dirigirem para a cidade de Lisboa. É uma obra que só é possível de concretizar porque faz parte do plano de recuperação e resiliência apresentado pelo governo e vai ter um custo aproximado de 250 milhões de euros. É verdade, houve aqui um grande, e digo grande, forte empenho dos municípios de Loures e de Odivelas, em conjugação naturalmente com o Metropolitano de Lisboa, para que este investimento fosse uma realidade. E porquê é que tivemos sucesso? Tivemos sucesso porque demonstramos cabalmente da efetiva urgência e da efetiva necessidade da sua execução, quer em números, quer ao nível de rácio da população que serve, quer ao nível dos ganhos para uma futura expansão para a área norte da área metropolitana ainda maior. E por isso
Foi importante justificar, e aqui Loures e Odivelas estiveram inevitavelmente juntos, no sentido de, além dos ganhos e das vantagens, eu aqui não quero ser egoísta e não quero pensar apenas no município de Odivelas, esta expansão irá trazer qualidade de vida a norte da área metropolitana de Lisboa, irá trazer um meio de transporte pesado, portanto, a norte da área metropolitana de Lisboa, e irá permitir a todos os municípios terem mais canais de ligação a esses terminais que vão ser possíveis de executar. Por isso, houve uma demonstração prática, objetiva, em termos de densidade populacional, em termos de população que será beneficiada e servida por este meio de transporte, assim como de um prolongamento que hoje se fala tanto, e que o Sr. Ministro das Infraestruturas já teve a oportunidade de anunciar, da ferrovia a nível da linha oeste. E por isso há aqui um trabalho sério, um trabalho consistente e, acima de tudo, um trabalho bastante sustentado para demonstrar, além da racionalidade e da boa despesa, também das vantagens para as pessoas. Isso foi muito importante. Outro projeto de grande envergadura e que vai avançar é o da recuperação do mosteiro de Odivelas. O que se pretende fazer daquele espaço, concretamente? Ora bem, eu aproveito para vos contar uma história que tem a sua piada, permitam-me dizer isto desta forma. O mosteiro de Odivelas teve, desde a sua existência, em primeiro lugar, as ordens religiosas. Já no século XIX, portanto, as ordens militares ocuparam aquele património nacional. E quando eu digo aquele, é porque, além de ser um património nacional rico, tem também no seu interior mais um património nacional, que é o túmulo de Dom Dinis. E, portanto, no governo, portanto, PSD-CDS, foi decidido encerrar o Instituto de Odivelas que lá funcionava. Portanto, foi a opção então do governo o encerramento daquele estabelecimento de ensino ao qual toda a população, todos os partidos políticos se opuseram. Era uma escola de sucesso, de excelência, tinha um ensino feminino e talvez por isso a decisão ter sido tomada e hoje no Colégio Militar tem um regime misto e, portanto, assistimos ao encerramento do mosteiro. Ora bem, onde é que está a piada desta história? A questão está que o município de Odivelas disponibilizou-se desde a primeira hora para, junto do Ministério da Defesa, receber este património. Ou seja, este património faz parte da identidade odivelense. Temos no mosteiro de Odivelas muito daqueles que são das histórias, os costumes, as tradições, a nossa identidade local. E, portanto, não faria sentido desperdiçar a oportunidade de trazer à esfera municipal este importante património para o nosso legado coletivo e não o colocar ao usufruto das pessoas. Porquê? Porque muitas das pessoas e muitos dos cidadãos de Odivelas viviam à volta do mosteiro. Primeiro, porque o mosteiro esteve fechado com as ordens religiosas e era impenetrável. Por outro lado, esteve fechado com as ordens militares. E, portanto, existia à volta do mosteiro algo que não era legítimo da população odivelense. Algo que estava aqui, mas como se fosse um corpo estranho. E por isso, a Câmara manifestou essa vontade. Quero dizer-lhe que foi uma negociação difícil. O Governo estava a colocar praticamente grande parte do seu património cultural e histórico no programa Revive, portanto, alienando muito do seu património cultural, histórico, por esse país fora. E, portanto, nós disponibilizámos com algum arrojo para receber esse património. Encetámos negociações com a Direção-Geral do Tesouro a posteriori e conseguimos receber o mosteiro por 50 anos, pagamos uma renda mensal ao Ministério do Tesouro, à Direção-Geral do Tesouro, ao Ministério das Finanças, pelo mosteiro, mas conseguimos, eu ainda não cheguei à parte da piada, um dia, na primeira reunião com a Direção-Geral do Património Cultural, em que nós levámos a proposta que lhe vou explicar. Recebemos o mosteiro, depois de 2 anos de negociações, e criámos um dia aberto. Ou seja, um dia de, passa a expressão, portas escancaradas,
em que recebemos mais de 10 mil visitantes. Muitas ex-alunas vieram visitar os espaços onde cresceram, onde tiveram a sua adolescência, onde tiveram a sua formação académica ou escolar, mas também formação humana enquanto escola de valores, e muitos militares que por aqui passaram tantos anos. E, portanto, recebemos uma visita de 10 mil pessoas. Parte boa, matar a saudade, recordar o passado. Parte má, ver o estado de abandono e o estado de degradação em que aquele património nacional se encontrava. E essa também foi uma responsabilidade que quisemos incutir em todos os odivelenses. Isto demonstrar que temos um investimento avultado, um investimento sério para devolver e colocar à disposição dos odivelenses aquele património. E o que é que fizemos? Lançámos uma consulta pública a entidades que se quisessem associar ao município de Odivelas, no sentido de podermos ter um projeto partilhado, integrado, que fosse, no fundo, conjuntivo, que nos permitisse que o todo fosse mais forte que as partes. E tínhamos algumas convicções. Em primeiro lugar, naturalmente, termos o nosso museu municipal, que possa mostrar à população a cozinha onde era feita a célebre marmelada branca de Odivelas, pelas freiras do mosteiro, a igreja do mosteiro, tão conhecida, onde está sepultado Dom Dinis, que neste momento o seu túmulo está a ser estudado e investigado como nenhum rei e nenhum túmulo foi feito. Existem vários, até órgãos de comunicação social, que têm debruçado e dedicado a essa temática com bastante abundância, para mostrar todos os claustros daquele espaço, portanto, museológico, também a Casa dos Tetos Bonitos, a Casa do Capítulo e outras salas que merecerão a visita e o orgulho de todos que aqueles nos acompanharam. Ora bom, mas conseguimos ter a candidatura do ISCTE para a instalação de uma residência universitária com cerca de 200 camas. Conseguimos, como instituição do ensino superior médio, digamos assim, politécnico, particular de Odivelas, que é o ISCE, manifestasse a sua vontade também a centralizar os seus cursos na ótica do turismo, cursos na ótica da formação de professores, cursos na ótica da multimédia e, portanto, ao nível das tecnologias de informação. Mas também Odivelas tem o segundo maior conservatório de música da área sul do país, ou seja, os conservatórios de música estão divididos entre a área norte, a área sul e ilhas. O Conservatório de Música de Odivelas, que é o Conservatório de Música Dom Dinis, tem cerca de 600 alunos. Tem desde o ensino articulado até ao ensino dito tradicional do instrumento, os seus coros e todas as artes, digamos, ao nível musical incluídas. E, portanto, ou seja, quando eu cheguei à Direção-Geral do Património Cultural com um mix de um museu, a instalação de serviços do município também, uma residência universitária para estudantes do ensino superior, o ISCTE, uma instituição do ensino superior politécnico, o ISCTE, um conservatório de música, e nas traseiras do mosteiro, onde sempre existiu um enorme prado que era envolvente do mosteiro, onde aproveitavam para cultivar, apresentámos a intenção de criar o grande parque da cidade. Ou seja, Odivelas tem falta de um grande pulmão, de uma grande zona de lazer e de recreio, que possa ser um lugar de encontro para, no fundo, a população odivelense, o grande a criação de uma zona verde. Exatamente. E, portanto, a resposta da Direção-Geral do Património Cultural, quando levámos todas estas sinergias e todos, no fundo, estes pontos de encontro, foi: olha, Sr. Presidente, e daqui a piada, nós temos recebido muitas pessoas que querem construir hotéis. É a primeira vez que nos aparecem com um projeto desta natureza. E a minha resposta foi simples. O ADN daquela casa, daquele património, está lá. Está lá a respeitar o património museológico, a história e tudo o que ali se passou. Está lá a residência universitária, que no fundo era o colégio das meninas de Odivelas, era o colégio do Instituto de Odivelas. Está lá uma instituição de formação, está lá uma instituição musical, que
que também embelezará e dará de uma forma performativa àquele espaço uma beleza e um espaço cênico. Portanto, apetrechado com o Parque da Cidade nas suas traseiras, eu penso que tem tudo para ser um processo alavancador, uma âncora de união entre a Odivelas dita antiga e a Odivelas mais moderna que hoje, como as colinas do Cruzeiro, a Arroja, etc., se vão de uma forma coesa e unificadora, portanto, prolongada. Mudando de assunto, e se me permite, foram também aprovadas no mês passado um conjunto de medidas no âmbito do programa Estamos Juntos, medidas essas de apoio às famílias, às empresas, a instituições também de cariz social, entre outras. Em que consiste este programa e que medidas foram essas? Em primeiro lugar, gostava de dar a seguinte informação. Nós entramos para este mandato, nenhum de nós adivinhava uma pandemia e uma pandemia com todas estas vicissitudes. Partimos para este mandato com uma grande convicção. Em primeiro lugar, tínhamos um município de boas contas e de contas certas. Odivelas tinha reduzido a sua dívida em cerca de 60 milhões de euros e estava a pagar a 10 dias aos seus fornecedores. Era importante que uma casa robusta do ponto de vista financeiro, portanto, estável do ponto de vista económico, pudesse entrar num novo ciclo. Um ciclo de desenvolvimento, de aposta na requalificação do espaço público, de aposta de investimento ao nível dos equipamentos e das infraestruturas, que já falarei, e que nos preparamos com a nossa Cidade Europeia do Desporto 2020 para ser a nossa cereja em cima do bolo, ser o nosso baluarte que daria um colorido a todo este investimento. Volto a dizer, só poderia ser feito porque somos um município de boas contas e que aliamos uma boa gestão financeira e, portanto, económica ao investimento nas pessoas. Mas vimos na necessidade de alterar muitas daquelas que eram as nossas prioridades. Devido ao contexto pandémico. Naturalmente que a partir de 2020, não deixando de cair muitos dos investimentos e que terei a oportunidade já de referir daqui a pouco, tivemos de acudir àquilo que são as necessidades das pessoas e das instituições. Isto é, a força e, no fundo, a fortaleza do município são muito os seus atores desportivos, os seus atores sociais, os seus atores económicos, os seus atores culturais, e era uma altura que, se nós os perdêssemos, dificilmente os recuperaríamos daqui a uns tempos, porque já não lá estão. Porque, como sabe, as instituições não são elas, são as pessoas que as fazem. E, portanto, temos vindo a lançar muitas medidas de apoio, quer ao movimento associativo desportivo, quer ao movimento associativo cultural, quer ao movimento juvenil, os escoteiros, por exemplo, etc. Um apoio para financiar a sua atividade de uma forma que ela não se, digamos, desapareça e que possa ser erradicada e que não se possa ser retomada. Da mesma forma que aos nossos empresários apostámos neste programa Estamos Juntos, que tem uma verba de apoio a fundo perdido, a que qualquer empresário que viu, no fundo, perdido ou prejudicado muito daquelas que eram as suas receitas, poder ter aqui mais um apoio além daqueles apoios que o Estado já concede. É destinado a empresas que apresentem um volume de negócios igual ou inferior a 150 mil euros, correto? Exatamente. Portanto, estamos a falar de micro e pequenas empresas que, no fundo, ficaram impedidas de trabalhar, que têm muitos postos de trabalho e que pretendem, no fundo, não perder todos os seus ativos para quando pudessem retomar a sua atividade, estarem preparados e conseguirem iniciar, no fundo, de um ponto de partida mais próximo daquele que foi o momento em que tivemos de parar a atividade de forma abrupta pandémica, e por isso este apoio é um apoio às nossas pequenas e microempresas, tem uma parte de apoio a nível de fundo perdido e outra parte, nomeadamente, a nível do investimento, que apoia a instalação de esplanadas, que apoia a aquisição de viaturas elétricas para o regime de fornecimento ao domicílio em regime de takeaway, que tem apoios ou investimentos à criação de sites ou de outras plataformas para poderem divulgar e difundir o seu negócio e, portanto, teve todo esse regime. Quero dizer que, também, isto não menos importante,
No início do ano vimos reduzir o IMI mais uma vez a toda a população. Posso dizer que Odivelas é um dos municípios da área metropolitana que tem a sua taxa de IMI nos níveis mais baixos. Quero dizer também que apoiamos números redondos em cerca de 10 milhões de euros às famílias. Quero dizer também ao Nuno que Odivelas foi pioneiro na oferta dos manuais escolares às nossas crianças. O Estado apropriou-se, e muito bem, porque era uma boa medida, dessa medida, no fundo, expandindo-a ou replicando-a a nível nacional. Nós oferecemos agora as fichas a todos os alunos até ao 6º ano. Somos dos poucos municípios que garantimos 3 refeições diárias às nossas crianças, e quero dizer que eu penso que por adotarmos também o IMI familiar, que prevê a redução de 40 euros, além do IMI ser baixo, uma redução de 40 euros a famílias com 2 filhos, e mais 70 euros a famílias com 3 ou mais filhos, Nuno, quero dizer-me que Odivelas é com bastante orgulho que eu digo. O município há 6 anos consecutivos com a taxa de natalidade mais alta do país. Eu quero dizer que o governo, e uma das prioridades do governo, foi o crescimento demográfico do país. Portugal perde pessoas há muitos anos. Quero dizer-lhe, por exemplo, que em 2009 Portugal perdeu cerca de 2,5% da população. Na área metropolitana de Lisboa houve um crescimento de 1,5%, e em Odivelas aumentámos a nossa população em 11,5%. E por isso, quero acreditar que Odivelas é um município amigo das famílias. O apoio ao nível fiscal, o apoio ao nível do apoio educativo às nossas crianças, através da alimentação, através das fichas escolares, através de materiais de apoio que disponibilizamos ao longo do ano aos alunos, e em particular aqueles com maiores carências. Eu penso que esse também é, no fundo, a chave para que as famílias gostem de viver em Odivelas. Odivelas tem hoje 161 mil pessoas e aqui queiram constituir e criar o seu projeto de vida. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Creio que fica aqui registado o essencial. O atual autarca de Odivelas, não só partilhando com o Jornal Económico os objetivos que estão ainda por atingir, os projetos que já estão em marcha, abordando também alguns dos temas da atualidade. Hugo Martins, que é presidente da Câmara Municipal de Odivelas desde 2015, cargo para o qual se recandidata nas próximas autárquicas.